o hino de Alegrete, né? O hino do Alegrete. Então, a explicação que eu vou fazer para vocês sobre o hino, já vamos começar discutindo a questão do próprio título, tá? O hino do Alegrete. A palavra Alegrete, ela tem origem portuguesa, né? E ela é um diminutivo de alegrezinho, de alegre. É um alegre no diminutivo, que é o alegrezinho. E esse Alegrete, em Portugal antigo, medieval, digamos assim, o Alegrete também era conhecido como um canteiro de flores que ficava nas janelas das casas. Então era um lugar alegre, ou alegrezinho, por isso que é Alegrete. Mas o título de Alegrete para a cidade, ele se deu porque o governador do Rio Grande do Sul, na época era a província do Rio Grande de São Pedro, o governador na época era o Marquês de Alegrete. Então, em homenagem ao governador que autorizou que fosse criado uma capela, e da capela evoluiu para o município, então eles deram a evocação da capela que deu origem ao município, uma homenagem ao governador da província, que é o Marquês de Alegrete. Então, por isso é a Alegrete, tá bom? E o Marquês de Alegrete, o que ele fazia aqui? O que o Marquês de Alegrete, um português, fazia aqui no Rio Grande do Sul, nessa época aí, lá por volta do início do século XIX? Então, o Napoleão Bonaparte, isso eu acho que eu já expliquei para vocês, né? Napoleão Bonaparte, ele invadiu a Espanha e o rei de Portugal e toda a família real portuguesa vieram para o Brasil com a sede no Rio de Janeiro em 1808. Veio toda a corte portuguesa para o Brasil. Então veio marqueses também, entre eles o Marquês de Alegrete. E aí, nesse contexto aí da independência dos países da América Latina, Uruguai, Argentina, né, o Chile, Paraguai, e vai entrar o contexto da independência do Brasil também, o Marquês de Alegrete ele estava aqui governando a província de São Pedro nesse contexto das guerras da Cisplatina, que vai falar depois, mais adiante, o hino, tá certo? Esse hino foi escrito em 1957, porque em 1957 comemorou-se o centenário da cidade de Alegrete. Alegrete surgiu de um acampamento militar, né, no Ianduí. Por volta de 1806 teve uma guarda militar no Ianduí. Essa guarda militar evoluiu para uma aldeia, e a aldeia teve uma capela. Essa capela foi atacada e saqueada pelas forças de Artigas, e eles mudaram a capela queimada em 1816 para onde hoje é a cidade, lá na praça, lá no centro, às margens do Ibirapuitã, em 1817, em janeiro de 1817. E em 1831, o município emancipou-se, tornou-se independente, e em 1857 virou cidade. Então, em 1957, eles fizeram um concurso na cidade para comemorar o centenário. Criaram uma série de programações, entre elas, eles criaram o escudo do município, eles criaram o hino da cidade. Eles fizeram um concurso e os escritores participaram, poetas participaram. E no caso, o Hernani de Carvalho, ele venceu com o seu poema, e esse poema passou a ser o hino oficial do município, em 1957, para comemorar o centenário. E isso vai explicar um pouquinho do contexto, né, do texto, do poema. Então a primeira parte diz assim: Alegrete, Alegrete, cidade continentina, surgida em plena savana nas guerras da Cisplatina. Continentina, cidade continentina. No século XIX, os habitantes do Rio Grande do Sul não eram conhecidos por gaúcho, eles eram conhecidos por continentinos. Então, quem habitava o continente do Rio Grande de São Pedro, a província de São Pedro, era o continentino. Então, por isso que no hino diz cidade continentina, porque faz referência ao continente de São Pedro. Estão entendendo? Como se fosse o gentílico. Surgido em plena savana, né? Savana é um tipo de vegetação, é uma parte da formação vegetal de arbustos, uma vegetação de planície seca, e parecida com Pampa, que mais adiante vai aparecer outra estrofe que fala do Pampa, nas guerras Cisplatina. Guerra Cisplatina é o seguinte: Cisplatino é tudo que é ao lado ocidental do Rio da Prata. Nós aqui estamos no lado ocidental do Rio da Prata, aqui na fronteira do Uruguai com a Argentina. Então as guerras da Cisplatina foram as guerras que aconteceram em 1821, onde o Império do Brasil, Dom João VI, Carlota Joaquina, os reis de Portugal e do Brasil, eles invadiram
a banda oriental, que hoje é o Uruguai, e anexaram o Uruguai ao Brasil como uma província. Por isso, província cisplatina. Então, as guerras cisplatinas são essas guerras do prata. Tá ok? Então, é isso que está dizendo esse refrão. Ele está falando das guerras cisplatinas, essa guerra que durou de 1821 a 1827, que termina com a independência do Uruguai. O Uruguai se torna uma independência, uma república livre, né? Aí vem Salve, Salve, Augusta e Bela, centenária sentinela do nosso amado Rio Grande. Esse Augusta e Bela, Augusta significa majestosa, vem de majestade. Como na época que foi criado o município, era a época do Império, tinha rei, né, Dom Pedro I, imperador, é majestade. Então, Augusta e Bela significa majestosa, né, e bela. Centenária sentinela, que é os 100 anos, né, de 1857 a 1957. É do amado Rio Grande. Sentinela é porque nós estamos aqui na fronteira e a cidade surgiu também de acampamentos militares em relação a essas guerras com os países do Prata. Então, nós estamos na sentinela, sempre em prontidão, sempre na vigília, na defesa do território e do Estado Nacional. Plantada no pampa imenso, de pôr de sol sem igual, é uma joia engastada no Brasil meridional. O pampa, você sabe que é essa nossa característica regional aqui do relevo, né? Nossa vegetação aqui, nosso bioma pampa, que é de campos, de coxilhas e de pastagens. Propicia a criação do gado das estâncias. Então, plantada no pampa imenso, de pôr de sol sem igual, é uma joia engastada. Engastada é o seguinte, existem tipos de joias que ela vem dentro de uma pedra. Ela vem fixada dentro da pedra. Então, engastado é fixado. Então, é uma joia engastada, é uma joia que é grudada, né, dentro das pedras. É uma joia engastada, é uma joia grudada no Brasil meridional. Brasil meridional, o meridional é sul. Então nós temos o Oriente, o Ocidente, o Austral e o Meridional. O Meridional é sul. Então Brasil meridional significa Brasil sul. Então é incrustada, é grudada no sul do Brasil. Querência do audaz minuano, também gleba do charrua. Halo de glória e heroísmo, na tua história flutua. Querência é o lugar do bem viver e o bem querer. É uma palavra de origem nativa, onde os índios chamavam querência o lugar onde eles enterravam seus ancestrais. Para eles era um chão sagrado. Então querência é um lugar afetivo, o lugar que a gente adora, que a gente vive. E do bem querer, né? E do audaz minuano. Querência do audaz minuano é porque o minuano era muito valente, audaz. O minuano é uma etnia dos índios pampianos que existiam aqui. Tá certo? Então aqui no Pampa tinham vários tipos de etnias que habitavam aqui. Entre elas os charruas, os minuanos, os iarôs, os guaicurus do sul, os machados. Minuano é um tipo de etnia que habitava a nossa região. E também gleba do charrua. Gleba é torrão, é um território, é um espaço de terra. Tá bom? Então gleba significa um chão do charrua. Charrua é um tipo de uma etnia de indígena que habitava a nossa região também no até o século XIX. Bom, halo de glória e heroísmo. Halo significa iluminado. Halo é aquelas imagens de santo que a gente vê, que tem o santo, tem um negócio de luz, assim, um círculo de luz, né? Aquele é o halo de luz. Então significa halo de glória e heroísmo, iluminada, né? De glória e heroísmo. Na tua história flutua. Na mais famosa epopeia do hemisfério ocidental, fez de ti o herói farrapo, legendária capital. Na mais famosa epopeia é um fato memorável, tá bom? Epopeia é como se fosse um poema, versos que contam uma história, é um poema épico. Então epopeia significa que a nossa história é um grande poema épico. Bom, no hemisfério ocidental, né, que é o ocidente, é o que existe a partir do meridiano de Greenwich para cá, nós estamos no ocidente, então fez de ti o herói farrapo. Herói farrapo, você sabe que nós estávamos conversando sobre isso, inclusive, que Farroupilha foram os rebeldes que lutaram contra o Império de 1835 a 1845, e em 1836 eles proclamaram uma república, que é a República Rio-Grandense. E por isso tem a Semana Farroupilha, né, o 20 de setembro. Então, fez de ti o herói farrapo, legendária capital. Alegrete foi, durante um período, capital da República Rio-Grandense. De 1842 a 1843 aproximadamente, aqui sediou a capital, inclusive aqui foi
que ocorreu a Assembleia Constituinte, foi criada a Constituição, né, o projeto de Constituição da República Rio-Grandense. Um dos fatos mais importantes dessa Guerra dos Farrapos. Salve, pois, Augusto e Bela, centenária sentinela do nosso amado Rio Grande. Então essa é a explicação, digamos assim, falando um pouco do significado das palavras, do contexto histórico e da memória, porque esse verso e esse poema musicado, que é o hino, ele, na verdade, é uma memória, aquilo que as pessoas pensam sobre um passado idealizado, um passado romantizado, um passado, né, que as pessoas naquela época, em 1957, pensavam que tinha sido a origem do Alegrete.